A história de Buda e um jovem mendigo. Uma vez existiu um mendigo que estava tentando juntar comida, e ele notava que todos os dias a comida dele desaparecia. Um dia ele achou um ratinho que pegava sua comida, e ele perguntou: "Por que você está roubando de mim? Eu sou um mendigo e você poderia estar roubando de pessoas ricas, e isso não iria afetá-los." O rato disse para o mendigo: "Isto não é possível, porque está no seu destino, que você só poderá possuir apenas 8 itens. Não importa o quanto você peça, não importa o quanto você junte, isso é o máximo que você poderá ter." O mendigo ficou chocado e falou: "Por que é esse o meu destino?" E o rato disse: "Eu não sei. Você deveria perguntar a Buda." Então o mendigo resolveu sair em uma jornada para procurar Buda. E no caminho ficou tarde e ele acaba chegando em uma casa de uma família muito rica e pede para passar a noite. Eles deixam ele entrar e perguntam: "Meu jovem, por que você está viajando até uma hora dessas?" Ele responde: "Eu tenho uma pergunta para Buda e amanhã eu já sigo meu caminho." A família então pede: "Podemos te dar uma pergunta para você levar a Buda?" "Nós temos uma filha de 18 anos que não fala. Nós gostaríamos de saber o que a gente tem que fazer para ela falar." Então o mendigo agradece a eles pelo abrigo e diz: "Não se preocupe, eu vou levar sua pergunta a Buda." Na manhã seguinte ele continua sua jornada e vê o mar de montanhas que ele tem que cruzar. Ele escala uma das montanhas e encontra um mago. O mago decide usar seu cajado mágico para levar o mendigo voando através do mar de montanhas. E o mago pergunta ao menino: "Para onde você está indo? Por que você decidiu cruzar essas montanhas?" O mendigo fala: "Eu vou encontrar Buda para fazer uma pergunta sobre o meu destino." O mago então diz: "Por favor, posso te dar uma pergunta para levar a Buda? Eu tenho tentado subir ao paraíso há 1000 anos. De acordo com os meus ensinamentos, eu já deveria conseguir. Você pode, por favor, perguntar a Buda o que eu devo fazer para ir ao paraíso?" "Claro", disse o menino, "eu vou levar a sua pergunta a ele." Ao continuar sua jornada, ele se depara com seu último obstáculo, um rio que ele não consegue atravessar. Por sorte, ele encontra uma tartaruga gigante que decide levá-lo até o outro lado do rio. Enquanto eles atravessam o rio, a tartaruga pergunta: "Para onde você está indo?" "Estou indo ver Buda. Eu tenho uma pergunta sobre o meu destino." A tartaruga então diz: "Você pode fazer um favor para mim e fazer uma pergunta também? Eu venho tentando me tornar um dragão há 500 anos. Pelos meus estudos e meus treinos, eu já deveria ter me tornado um dragão. Por favor, você pode perguntar a Buda o que eu devo fazer para me tornar um dragão?" O menino agradece a tartaruga pela ajuda e diz: "Claro, eu vou levar sua pergunta a ele." O mendigo então finalmente encontra Buda. E Buda fala para todo mundo que está lá: "Eu vou responder apenas 3 perguntas de todos aqui, mas apenas 3 perguntas." O menino ficou chocado. Ele tinha 4 perguntas para fazer. Então ele pensa com cuidado. Ele pensa na tartaruga vivendo há 500 anos tentando se tornar um dragão. E o mago que vive há 1000 anos tentando subir ao paraíso. E a menina que vai ter que viver o resto da vida sem poder falar.
Então ele olha para si e diz: eu sou apenas um mendigo, sem teto. Eu posso apenas voltar e continuar pedindo esmola. Então ele olha os problemas dos outros e os problemas dele, de repente, pareciam tão pequenos. E ele sente pena da tartaruga, do mago e da menina. E decide fazer as 3 perguntas deles. Então ele pergunta a Buda, e Buda diz: a tartaruga não está disposta a sair do casco. Enquanto ela não estiver disposta a deixar o conforto de seu casco, ela nunca vai se tornar um dragão. O mago sempre carrega o seu cajado, nunca o solta. E o cajado tem um peso que age como uma âncora, não deixando ele ir ao paraíso. E a menina, ela só vai conseguir falar quando encontrar sua alma gêmea. Então o mendigo agradece a Buda e começa a sua jornada de volta para casa. Na volta, ele revê a tartaruga e fala: ei, você só tem que sair do seu casco, que você vai virar um dragão. A tartaruga, então, sai do seu casco e dentro do casco havia pérolas preciosas, que só são encontradas nas partes mais profundas do oceano. A tartaruga dá as pérolas ao mendigo e diz: não preciso mais disso, porque agora sou um dragão, e vai embora voando. O mendigo reencontra o mago no topo de uma montanha e diz: você só tem que soltar o seu cajado, vai conseguir subir ao paraíso. O mago solta o seu cajado, entregando-o para o menino e diz: obrigado, e sobe ao paraíso. O menino tem agora a riqueza que ganhou da tartaruga e o poder do mago. Ele volta para a família que o acolheu e fala para eles: Buda disse que sua filha mais nova vai conseguir falar quando conhecer sua alma gêmea. E naquele momento, a filha desce as escadas e diz: ei, não é esse o menino que esteve aqui semana passada? A menina e o menino encontraram suas almas gêmeas. Essa história nos fala de tantas coisas e nos ensina tantas lições. Às vezes nós temos que nos doar para que algumas coisas aconteçam. Algumas vezes, se quisermos nos tornarmos dragões ou nos tornarmos leões, nós temos que estar dispostos a deixar algumas coisas para trás. Algumas coisas que nos deixam mais confortáveis, que nos fazem sentir seguros. Nós temos que sair da nossa zona de conforto, como a tartaruga fez. E às vezes, para encontrar o verdadeiro amor, precisamos primeiro passar por uma jornada só nossa. Uma autotransformação. Quando você está sozinho, perdido nos seus pensamentos, algumas vezes seus problemas parecem tão grandes e pode parecer o fim do mundo. Mas se olharmos para a vida das outras pessoas, pessoas que não têm tantas oportunidades como nós, que estão numa situação mais difíceis que a nossa, às vezes isso faz os nossos problemas parecerem tão pequenos. E se estivermos dispostos a oferecer ajuda aos que estão com mais dificuldade do que nós, isso pode mudar o rumo da nossa vida, o nosso destino. E o universo nos devolverá todo o bem que fizermos ao mundo. Espero que esta história ajude. Não podemos nunca esquecer que a saída de nossas insatisfações estão dentro de nós e sempre podemos olhar para dentro e encontrar a paz, o amor e a felicidade. Todos esses sentimentos estão aí. É só buscar e usar. Namastê. Olá, amiguinhos! Estão gostando das historinhas? Então deixe um like, se inscreva no canal, aperte o sininho para mais vídeos. Gratidão, muita luz!